Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João, aqui na Bíblia de Estudos Windows, na nova versão transformadora, hoje no capítulo 5. Capítulo 5. Então a gente tem capítulo 5, uma notinha aqui. Aqui já está falando sobre o tanque de Betesda. 5, 6. Deixa eu ver aqui. O capítulo 6 é longo. Então eu vou ler o 5, a notinha, até o final. Tem mais uma ou outra nota por aqui, tá? E vou voltar aqui. Aparentemente é uma nota mais arqueológica, tá? Mas de repente é interessante, a título de conhecimento. Então vamos lá. Então aqui vamos começar no capítulo 5. Jesus cura um homem no sábado. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Jesus afirma ser o Filho de Deus. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: "Meu pai sempre trabalha e eu também." Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus.
e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Testemunhas de Jesus. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho deles sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em que vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Tá aqui, ó. Então chegamos ao final do capítulo 5. Vamos para esta nota. Você gostaria de ser curado? João 5,6. Essa é uma pergunta estranha para um homem que está há 38 anos esperando para ser curado. Creio que a razão pela qual Jesus faz essa pergunta é que, na mente daquele homem, persistiam culpa, amargura e a crença de que continuava doente porque ninguém o havia ajudado a entrar no tanque. Acredito que Jesus apontou um dedo para ele e disse: ouça, sua doença é uma questão de sua própria preocupação e responsabilidade. Não culpe ninguém. Em vez disso, encontre a disposição e a confiança em Deus para receber a cura. Eu vou ler aqui do outro lado primeiro. Aqui e aqui, depois eu volto para o tanque de Betesda. Julgamento. João 5,24. Veja essa promessa. Muitos cristãos hoje estão preocupados com algum tipo de julgamento, mas o julgamento está reservado para os não cristãos. Para os cristãos, o julgamento já é passado. Jesus Cristo foi julgado em nosso favor na cruz. Uma lâmpada que brilhava. João 5,35. João não era apenas uma lâmpada. Ele era uma lâmpada que queimava e brilhava. Uma lâmpada não queima por si só.
Ela precisa ser acesa. Quando está brilhando, oferece calor e acolhimento. Existe algo de especial em ter uma luz acesa quando você volta para casa. Quando retorno de viagem, adoro dobrar a esquina e ver as luzes acesas em minha casa. É como se elas dissessem: bem-vindo ao lar. João trouxe uma luz como essa. Por trás de seu caráter firme e independente havia calor e acolhimento. Talvez você seja a única luz no lugar onde vive, trabalha ou estuda. Você precisa queimar e brilhar. Levar as boas novas de nosso Senhor exige caráter, mas também requer calor e acolhimento, uma vez que você representa a pessoa de Cristo. Vamos aqui para o tanque de Betesda. A bondade de Deus e o nosso arrependimento, em João 5. Aí já a gente tem um mapinha aqui de Jerusalém, tem Belém, Hebron, Israel, Jordânia, o Mar Morto no meio, Rio Jordão. As ruínas do tanque de Betesda ficavam ao lado da igreja de Santa Ana, construída durante as Cruzadas. Antes do tempo de Jesus, o local do tanque de Betesda consistia provavelmente em um vale de baixa profundidade que foi represado para reter água da chuva, chamado de Tanque Superior, no século 8 a.C., que está em 2 Reis 18:17 e Isaías 7:3. No primeiro século da era cristã, o local tinha 2 tanques adjacentes, cada um deles rodeado por uma colunata em todos os 4 lados e a outra no meio. O Evangelho de João faz referência ao tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos, João 5:2, e revela que Jesus teve misericórdia de um dos muitos doentes que ficavam deitados ao lado do tanque e o curou, João 5:9. 5 séculos mais tarde, um grupo de cristãos construiu ali uma igreja para celebrar o milagre realizado por Jesus. A igreja de Santa Ana permanece em pé, exibindo a mais refinada arquitetura da Jerusalém da época das Cruzadas. A maravilhosa acústica da igreja amplifica a voz de milhares de turistas cristãos que a visitam a cada ano e ali entoam louvores a Deus. Em resposta à pergunta de Jesus: você gostaria de ser curado? João 5,6, o enfermo revela que achava que sua cura dependia da capacidade de correr mais rápido que os outros até o tanque. Ele provavelmente acreditava em uma ideia mística popular, uma mistura de tradição hebraica e superstição grega, segundo a qual um anjo de Deus ocasionalmente vinha e agitava a água na piscina. A primeira pessoa a entrar no tanque seria curada. Essa crença contradizia a mensagem da graça e cura proclamada por Jesus. O fato de Jesus ter curado aquele homem revela que a bondade de Deus não está disponível apenas para os rápidos, mas para todos. Mais tarde, quando o Senhor procurou o homem e o encontrou nas proximidades do templo, deu a entender que a cura física representou um ato da bondade de Deus e foi concebida como incentivo para que o homem curado se arrependesse de seus pecados. Em João 5,14, ver Romanos 2,4. Pouquíssimas pessoas são atraídas a Deus pela intimidação. Em vez disso, o Senhor nos convida a ir até Ele ao revelar a bondade de sua misericórdia. Glórias a Ti, Senhor. E é isso, gente. Chegamos ao final aqui do capítulo 5. Amanhã a gente retorna para a leitura no capítulo 6. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.